Começou. Olá, eu sou Catiúcia Almeida, estou juntamente aqui nessa caminhada, vim com a palavra do Senhor, trazendo uma pequena reflexão sobre a impureza da igreja. Eu quero falar hoje no livro de Coríntios, capítulo 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9 até o 13. Ele diz assim: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmãos, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou bebarrão, ou roubador, com o tal, nem ainda com mais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Meus irmãos, o que o apóstolo Paulo, ele quer dizer, quando ele começa dizendo, já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis. O que é que ele quer dizer? Associar é se agregar, é se ajuntar, né? É se reunir em um grupo. Nós sabemos que a igreja, ela é um determinado grupo, uma unidade ali. A palavra diz até no salmista que, quão bom e suave é que os irmãos vivem em união. Então, os irmãos dentro da igreja, eles é para viver em união, ali em oração, juntos, unidos, né? Associados. E Paulo recomenda que nós não devemos se associar. Com o quê? Não com os de fora, porque os de fora, que são idólatras, são roubadores, são avarentos, né? Até mesmo prostitutos, mas estão todos juntos ali. Você está no mundo, mas com o de dentro, né? Ele recomenda, essa recomendação de Paulo, é para com os prostitutos dentro da igreja, né? Porque não se associe, não se ligue a ele, não se junte a ele. É por isso que tem que haver um julgamento. Não, assim, em relação do mundo. Porque o mundo, deixai que Deus é quem julga o mundo. Mas com os que estão dentro da igreja, quem julga são os próprios irmãos, né? Porque para que esse irmão se arrependendo, como diz aqui no versículo 5, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, com o arrependimento do irmão, porque a própria igreja que vai julgar esse irmão, né, que está havendo na vida dele a prostituição, como é o caso aqui está falando, ele possa ser julgado para que dentro da própria igreja ele possa ser julgado para que, sendo julgado, ele se arrependa, né? E possa haver, o espírito dele possa se salvar no dia do Senhor. Ele está sendo entregue a Satanás para a destruição da carne, ou seja, destruição do pecado. Ele se arrependendo, aquele pecado vai ser destruído e ele vai ser livre em Cristo Jesus. Então tem que haver o julgamento dentro da própria igreja, entre os irmãos, né? Porque a Bíblia diz ainda, nem com esses comais, ou seja, não tem essa associação, não pode haver essa associação. Nem comais, ela diz. Porque ele se diz irmão, né? E está dentro da igreja. Então ele tem que haver esse julgamento. É o que a Bíblia está recomendando aqui. Porque é a mesma coisa aqui que fala em Mateus, capítulo 18, do versículo 15, 16 e 17. Ele diz assim, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele, só. E se te ouvir, ganhaste a teu irmão.
Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não escutar, diz à igreja, é o mesmo caso aqui, diz à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil ou um publicano, né? Então ele se torna um iníquo, se ele não se arrepender, se torna um publicano. Então a igreja, ela dá essa oportunidade de afastamento desse irmão para que ele se arrependa, que tem que destruir essa carne, esse pecado, né? Com o tal se arrependendo. Aqui a palavra do Senhor, ela diz até do trigo e do joio, que ele cita, olha, não estou falando para com os de fora não, porque o trigo e o joio, quando ele citou nessa parábola, Jesus disse, ó, deixa crescer junto, porque se eu arrancar um, eu vou arrancar o outro também. Então nós temos que andar junto no mundo, pregando o evangelho para essas pessoas se arrependerem, as outras que estão lá fora. Mas dentro da igreja é diferente. Lá no mundo não, ele disse, olha, ele disse na oração, Jesus disse para o Pai, na oração que ele fez para os que são dele, ele disse, eu peço que eu os guarde do mundo, não os tire do mundo, mas os livre do mal, né? Então nós estamos no mundo, né? Todos estão juntos, o joio e o trigo, não é para ser arrancado, não é para ser separado. Isso é desde o começo Jesus deixou. Agora ele dá recomendação para os que estão dentro da igreja, são devassos, são idólatras, são prostitutos. Então essas pessoas têm que ser julgadas dentro da igreja, pelos próprios irmãos, para que haja o arrependimento de tais pessoas, né? E o espírito delas seja salvo no dia do Senhor. Então Deus, ele recomendou isso para Paulo, para deixar para a igreja, da igreja do Senhor. Ele fala também aqui em Mateus, capítulo 7, do versículo 21 ao versículo 23, ele diz assim, ele diz assim, 7, 21, 23. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, é esse caso, é a iniquidade do homem, é que provoca a ira de Deus. Dentro da igreja, tem pessoas lá expulsando demônio, dentro da igreja, fazendo a obra, mas está praticando a iniquidade. É por isso que tem que ser julgado, né? Porque aqui em Pedro, ele diz isso, ele diz assim, segundo Pedro 2:21, porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça do que conhecendo, se desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Então, é o que ele quer dizer? A palavra diz que se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor, outra vez envolvido nelas e vencido, tornou-lhes o seu último estado, ele pior do que o primeiro, ou seja, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavado ao seu lamaçal, né? O que a palavra quer dizer é que o estado dessa pessoa é pior do que o primeiro, ela se torna. Por quê? Porque é como diz a palavra do Senhor, que quando o espírito mal, né, ele sai do homem, e ele torna a voltar, ele olha e vê aquela casa varrida, ornamentada, e não se achou o espaço novamente para ele, então ele sai e fica ao redor, nos lugares ao redor, procurando a quem ele possa entrar, né? Mas quando ele vem e encontra a casa desocupada, desordenada, o que é que ele faz? Ele entra com 7 espíritos pior, e o estado daquele homem se tornou pior do que o primeiro, né? Por isso que a palavra ela cita,
A porca ao seu lamaçal é aquela porca que você deu um banho, deixou ela bem bonitinha, bem cheirosinha, e ela foi e voltou ao pecado novamente. Isso é um irmão que não quer o arrependimento, que caiu, que quando ele cai, volta 7 espíritos pior. Por isso que o estado dele se tornou pior do que o primeiro. Às vezes a pessoa diz assim, rapaz, aquela pessoa, ela era tão assim, quieta, normalzinha e tal, mas não era tão desordenada não. Mas aí quando ela caiu, aí a pessoa diz, agora se esculhambou tudo. Ela tornou o estado pior, né? Não é de admirar, porque a Bíblia é quem diz isso. A Bíblia é quem fala isso. O estado dela se tornou pior do que o primeiro. Aqui em Romanos, a Bíblia diz até que era melhor nem ter conhecido. Por quê? A palavra, porque ela conheceu a palavra e foi para o mundão de novo, né? Não quis o arrependimento. Aqui em Romanos, capítulo 1, ele fala disso. Ele diz assim, Romanos, capítulo 1, versículo 25, ele diz assim, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, amém. Pelo que Deus os abandonou as paixões infames, né? O que é paixões infames? É a prostituição, né? A própria prostituição, é o adultério, é as paixões infames. Então, porque é o homossexualismo, lesbianismo. Aí diz assim, porque até as suas mulheres mudaram o seu uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, né, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em suas sensualidades uns para com os outros. Varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Então é daqui que vem o homossexualismo. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai e desobedientes à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos quais as que fazem. Então, tem tradução na Bíblia que diz assim, adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugares do Criador. Essa parte aqui. Por que tudo isso? Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, amém. Né? E tem tradução que diz, e serviram as coisas e seres criados. O que são seres criados? É tudo que o homem criou, né? Ele serve o quê? Serve as internet, serve as coisas deste mundo. Seres criados, filhos, são seres criados também. Deus criou, né? São o quê? Seres criados. Às vezes serve mais o homem do que o próprio Deus, adorando mais os filhos do que a Deus, adorando mais as coisas deste mundo do que a Deus. Então é por causa dessas coisas, porque não trocaram as coisas criadas, né? Servindo mais e adorando mais as coisas criadas, porque é para adorar primeiro a Deus. O que é que a palavra diz? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua
justiça, né? Sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então o homem está fazendo uma troca, né? O homem está servindo mais as coisas criadas do que o próprio Criador, né? Aí por isso vem a ira de Deus, né? Por isso que vem essa desordenança em casamento, vem adultério, vem prostituição, vem tudo isso aqui que foi lido. Por causa que adoraram mais a criatura do que o Criador, né? Se viram e honraram mais as coisas deste mundo do que a Deus. A gente tem que primeiro dar para Deus. Depois as outras coisas serão acrescentadas. Ele vai dar espontaneamente. Porque Deus ele já nos dá tudo, né? Então a gente tem que servir primeiro a Ele. Reconhecer isso. Então é como diz aqui no capítulo, o mesmo Romanos, capítulo 2, no versículo 3, ele diz: E tu, ó homem, que julga os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-os tu escaparás ao juízo de Deus? Isso aqui também é para quê? Para nós que pregamos o evangelho. Se nós fizermos o errado, estamos na mesma situação desse irmão, né? Então, para não ir na mesma situação, tem o quê? Pode ser um sacerdote, pode ser um ministro da palavra de Deus, um profeta. Ele tem o quê? Que andar nos caminhos do Senhor, porque senão ele vai estar na mesma situação do outro, né? Aí ele diz assim: e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem, né? O juízo de Deus vem sobre isso aí, sobre os filhos da desobediência, sobre os que tais coisas praticam. E aqui ele diz assim: mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Então você só está entesourando ira para o dia do Senhor, provocando o Senhor, causando essas coisas. Então tem que haver o quê? O arrependimento da igreja. Tem que haver o quê? A união do corpo da igreja com Cristo, né? Então nós temos o quê? Que andar nessa palavra, nessa verdade. É o que a palavra nos diz. Para não provocar a ira do Senhor para o dia do juízo. Então o que eu quero deixar aqui? Que nós possamos seguir o evangelho. Que nós possamos se arrepender do mau caminho e se voltar para ele. Porque ele não tem prazer na morte do ímpio. Mas ele quer o quê? Que cada um se arrependa do seu mau caminho. Amém? Então, eu quero aqui fazer uma pequena oração e agradecer a Deus por essa oportunidade da palavra do Senhor, que possa ter entrado em cada coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa, Senhor Deus, a cada irmão, meu Pai, que ouviu essa palavra. Que cada um, meu Pai, possa tocar, essa palavra tocar em cada coração, meu Pai, para que haja o arrependimento, para que as vidas desses irmãos, Senhor Deus, possam estar, meu Pai, na Tua presença, meu Pai. E o Espírito Santo, meu Pai, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, possa entrar na vida de cada um, meu. Possa, Senhor Deus, fazer menção do Teu santo nome na vida de cada um, meu Pai. Abençoa, meu Pai, a cada um. E eu quero aqui te agradecer, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Eu repreendo todo espírito do inimigo, meu Pai. Que todo mal que estiver ocorrendo na Tua igreja possa ser caído por terra em nome do Senhor Jesus, Senhor Deus. E o Senhor entre com provisão, meu Pai, pela Tua palavra, meu Pai. E cada um venha, Senhor Deus, se arrepender dos seus maus caminhos, se voltar para Ti, em nome do Senhor Jesus, para o Espírito ser salvo no dia do Senhor, meu Pai, como diz a Tua palavra. Eu quero te agradecer, meu Pai, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém e amém.